Bom dia, igreja. Graça e paz. Hoje nós estaremos dando sequência ao tema desse mês, que são os 4 pilares da Igreja do Bosque. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando. Espírito Santo de Deus, o Senhor já está aqui, em nossas vidas, na sua igreja. O Senhor já quebrantou os corações, para que nesta manhã nós possamos estar recebendo a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Senhor, eu entrego, Senhor, essa mensagem nas Tuas mãos. Não quero Te atrapalhar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar trazendo entendimento para todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema de hoje é Igreja Simples. O que nós estaremos dando sequência, como eu falei, aos 4 pilares da Igreja do Bosque. O primeiro pilar, uma igreja cristocêntrica. O segundo, uma igreja discipuladora, que foi pregado pelo pastor Luiz na semana passada. Hoje uma igreja simples e na próxima semana uma igreja missional. Eu vou confessar para vocês que foi assim uma mensagem desafiadora. Desafiadora no seguinte sentido: esse conceito de igreja simples, quem está caminhando no discipulado desde a época do Envisionar, provavelmente deve ter lido esse livro, Igreja Simples. Então, é um conceito que existe dentro desse livro. E o autor, ele fala que o objetivo é trazer para as igrejas, que são complexas, o retorno a um mandamento simples de Jesus. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. E nesse livro ele argumenta que muitas igrejas estão sobrecarregadas com programas, com eventos, com vários ministérios, e começam a limitar a capacidade de cumprir a missão. Ele fala da necessidade de reconstruir a mentalidade da liderança, dos ministérios, em busca do simples. Esse é um conceito mais ou menos resumido desse livro. Se vocês quiserem ler o livro, eu recomendo, é um livro muito importante. Ele traz realmente um modelo, ele traz um método e algumas ideias de como simplificar a igreja. No próprio livro ele fala que Jesus ele foi o revolucionário do simples. Ele entrou em um cenário religioso complicado. O judaísmo, como vocês podem ver, eles tinham 613 leis para serem cumpridas. 248 afirmativas, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E 365 negativas, não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não ande desse jeito, não faça nada no sábado. E então vocês podem perceber que era uma religião muito complexa, muito desafiadora, muito complicada. E Jesus entra nessa realidade e ele traz o simples.
ele fala somente duas coisas. Quando perguntam para Jesus qual que é o principal mandamento. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Como nós cantamos aqui, corpo em família. Jesus veio e tentou simplificar. Tentou trazer, na verdade, a essência do Evangelho, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. O interessante é que nós, seres humanos, nós gostamos muito de complicar a nossa vida. A gente é bom nisso, né? E estudando um pouco a história da igreja, a história do cristianismo, eu fiz algumas anotações interessantes. Queria compartilhar com vocês. Como a gente gosta de complicar. No ano 300 foi introduzido na igreja cristã o sinal da cruz. No ano 300 também foi introduzida as velas de parafina no culto. Aqueles candelabros com várias velas. Hoje nós temos luz de LED, né? No ano 375, a veneração a anjos e às pessoas mortas. No ano 431, adoração a Maria, como mãe de Jesus. No ano 440, foi instituído o papado romano, com o bispo de Roma, Leão I. O Papa, ele representava, entre aspas, Cristo aqui na terra. Por isso que ele era chamado de pontífice. É aquele que faz a ponte do homem para Deus. No ano 500, introduziu-se no culto os trajes diferentes aos padres e ao clero. Aqueles trajes pomposos, né? O clero com aqueles trajes diferenciados. No ano 593, Gregório o Grande, ele instituiu a doutrina do purgatório. Ele falou que tinha algo no meio do caminho, entre a morte e a condenação, ou a morte e a eternidade, que você ia ficar lá no purgatório, sendo julgado pelas coisas boas que você fez, mediante as coisas ruins. Também no ano 593, o culto cristão foi definido que deveria ser somente em latim. Em 995, introduziu-se a canonização dos crentes mortos, os famosos santos padroeiros. Essa foi a origem do time mais importante do Brasil, São Paulo. Em 1079, introduziu-se o celibato. Em 1190, começa-se a venda de indulgências. Começaram a vender a salvação, com um objetivo: arrecadar dinheiro para construir uma igreja em Roma. 1215, a confissão do pecado aos padres e recebimento da penitência. Se vocês pecassem, vocês teriam que vir na sala pastoral, conversar com o pastor Luiz, tudo o que você fez, e ele ia dar uma penitência, paga 100. Os padres, eles eram quem ouvia o seu pecado e quem dava penitência. Em 1229, a igreja cristã proibiu a Bíblia para os leigos. Nós não teríamos mais acesso à palavra de Deus. E justamente há mais ou menos 500 anos atrás, através do movimento da Reforma, aqueles reformadores inspirados pelo Espírito Santo, eles protestaram contra essa complexidade, contra a heresia, contra o sincretismo, que contaminavam todo o cristianismo. Daí surgiu
os 5 pontos da reforma: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente glória a Deus. Cristo estabeleceu simples. E é interessante que quando a gente está discutindo esse tema hoje, é o mesmo que nós discutirmos o que nós como igreja, no ano 2025, devemos fazer para descomplicar o que nós mesmos complicamos. E a pergunta que eu quero trazer nesta manhã é: como ser uma igreja simples? Será que existe um método? Um modelo? Qual que é o segredo? O método nós podemos encontrar em vários livros. Esse que eu citei, Igreja Simples, é um deles. Mas também o modelo podemos encontrar em vários livros. Só que o que eu entendo é que Deus, Ele vai além de um método, de um modelo, escrito por homens. A igreja, o livro Igreja Simples, ele não traz um segredo para sermos uma igreja simples. Podemos seguir o melhor método, mas por mais coerente que ele possa parecer, a essência de uma igreja simples está na palavra de Deus. Por isso, nós vamos na palavra de Deus. O livro de Atos, Atos 2, a partir do capítulo 42. Os irmãos podem abrir a Bíblia ou ler a passagem que está sendo projetada. O livro de Atos é um livro que todos conhecem. Foi Lucas que escreveu ao seu caro amigo Teófilo tudo o que aconteceu após a morte e ressurreição de Jesus. Ele retrata a vida dos apóstolos. E esse capítulo 2, ele começa falando da ação do Espírito Santo na igreja. Pentecostes. Fala do derramar do Espírito Santo. Fala do dom de línguas. E depois, um pouco antes dessa passagem que estaremos lendo hoje, temos a pregação de Pedro e os 3.000 convertidos. Então esse é o contexto em que entra essa sequência nesse capítulo 42. Veio o Espírito Santo, veio a pregação e os 3.000 convertidos. Estava nascendo uma comunidade, estava nascendo uma igreja pela ação do Espírito Santo. Eu vou estar lendo 42. Depois de tudo o que aconteceu, a reunião daqueles recém-convertidos, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém. Então, uma comunidade que futuramente nós iríamos conhecer como igreja. Naquele momento, irmãos, não havia igreja.
como nós conhecemos hoje. Não havia um salão, não havia uma estrutura, hierarquia, normas, não tinha departamento, não tinha ministérios, não tinha ar-condicionado, e lá é muito quente. Não tinha. E é justamente por esse motivo que nós encontramos nessa passagem de Atos a essência de uma igreja simples. A essência de uma igreja movida pelo Espírito Santo. Sem dogmas e sem doutrinas, sem tradicionalismo, sem religião. No verso 42, logo no início, ele fala assim que os irmãos eles se dedicavam. Dedicar é um verbo que conota firmeza, constância, inflexibilidade ou fidelidade exclusiva, prioridade. É quando você fala, eu estou determinado a ler a Bíblia inteira, em um ano. Ou, como o pastor Luiz falou na mensagem passada, estou determinado a perder 10 quilos. Quando eu comecei a correr, a primeira vez que eu fui correr com a Mayumi, eu acho que eu consegui correr 1 quilômetro em 10 minutos. Foi quase andar, né? Mas eu estava determinado. Então eu comecei a treinar. Segui umas planilhas que os treinadores fazem, né? E cheguei no meu 5, cheguei no 7, cheguei nos 10. Aí eu cansei, aí eu parei. Mas eu fui determinado a atingir uma meta. Essa é a determinação, é quando você se concentra em algo. É quando você dá prioridade. Os estudantes, eles têm uma meta, estudar. Às vezes eles deixam de sair, eles deixam de estar com os amigos, eles deixam de fazer várias coisas para priorizar o estudo. Os pais de bebês recém-nascidos, eles deixam também de sair com os amigos, eles deixam várias prioridades que tinham antes como casado, eles deixam de dormir para cuidar do bebê. É uma prioridade. E qual que é a prioridade dessa igreja bebê que estava nascendo? A prioridade da igreja primitiva. Primeiro, eles se dedicavam ao discipulado, eles priorizavam o discipulado. No mesmo verso 42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. O ensino. O ensino naquela época não era como hoje, que 11 horas nós vamos ter a escola bíblica dominical, que vai ter alguém trazendo uma lição, uma aula, para algumas pessoas sentadas. Não é como nós vemos hoje nas escolas, nas faculdades, uma pessoa falando e as outras sentadas aprendendo. O ensino era o próprio discipulado. Os apóstolos aprenderam como? Caminhando com Jesus, sendo discipulados por Cristo. Por isso que a prioridade, uma das prioridades daquela igreja era o discipulado. Ir e fazer discípulo. Essa é a prioridade de uma igreja movida pelo Espírito Santo. Essa é uma prioridade que nós, como igreja do Bosque, temos que rever, temos que lembrar. Essa questão do discipulado é um pilar muito importante, que foi trazido pelo pastor Luiz no domingo passado. Se vocês não assistiram, link aqui na descrição, é só clicar que vocês vão para o culto
que fala sobre o discipulado. E por que o discipulado é importante? Eu vou trazer uma passagem, eu vou ler, vocês não precisam abrir, que está em Efésios 4. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida e plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá, para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, importante, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua junção. Então o discipulado, ele promove o conhecimento de Deus, ele promove maturidade, ele produz crescimento, ele confere a cada um de nós uma estabilidade emocional, espiritual, e o discipulado, ele cria amor também. Portanto, a igreja primitiva, um dos pontos, ela priorizava o discipulado. Uma segunda coisa, comunhão. No próprio verso 42, comunhão em partir do pão. Comunhão, ele vem da palavra koinonia, que tem como raiz a palavra comum. Nós temos algo em comum. O que é isso? É Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. Uma igreja que tem o mesmo Deus, ela compartilha as mesmas alegrias e as mesmas tristezas, uns com os outros. Uma igreja que tem esse amor ao próximo, ela reparte com quem precisa. Porque o problema dele também é seu. É uma igreja que trabalha junto. É uma igreja que se reúne para louvar a Deus, para adorar a Deus. E se reúne também para comer juntos. Talvez seja por isso que crente gosta de comer. Porque é um momento de comunhão, é um momento de estarmos na mesa. A gente gosta de tomar café junto. A gente gosta de orar junto. A gente gosta de fazer churrasco junto. Então, nós temos que entender que comunhão é estar junto. Não é só na igreja. O culto, esse momento que nós temos, é um momento muito importante da adoração. Mas talvez não seja a essência da comunhão. Porque vocês estão olhando para mim, mas você não está olhando para quem está do seu lado, e a pessoa da frente está de costas para você. Talvez isso não seja a comunhão que nós achamos que é. Comunhão é estar junto. Comunhão é conversar, compartilhar. Comunhão é ir pescar, mesmo que não dê peixe. Cid é o meu parceiro de pesca. Pastor Luiz, Pastor Marcelo. A gente já saiu várias vezes para pescar. Na última vez, nós fomos no carnaval pescar, e não deu peixe. Para falar que não deu peixe, eu peguei um no susto. Mas a gente, acho que fez um movimento de arremesso da isca umas 800 vezes no dia. E nenhum peixe mordeu. A gente via o peixe nadando. Jogava a isca na frente. O peixe olhava a isca e saía. Mas o legal daquele dia foi a comunhão. A gente estava junto. A gente conversou, a gente comeu um bentô gostoso junto. Foi um momento de comunhão. Isso é comunhão, isso é koinonia, é estar junto com os irmãos, muitas vezes fora da igreja. Alguns vão participar do rafting na
semana que vem, que a tarde esportiva está organizando. O rafting vai ser um momento de comunhão. Vocês vão estar lá no barquinho, descendo as corredeiras. Mas que não seja uma comunhão rasa, né? Seja uma comunhão profunda. Vocês estão no rafting, vão lá no fundo. Não tão fundo, que é perigoso. Mas é isso, vai ser um momento bom para vocês. E por isso que essa palavra koinonia é tão importante. E essa igreja, ela tinha como essência essa comunhão. Nós precisamos entender que a comunhão fora dessas quatro paredes é muito importante. Quem nunca foi mais abençoado por uma conversa no corredor, uma oração depois do culto, entre um irmão e o outro, mais do que a própria mensagem do culto? Quem nunca foi abençoado por um café junto com um amigo, por um momento junto de discipulado? Comunhão. Essa igreja também, ela priorizava a adoração. No verso 46 fala: adoravam juntos no templo diariamente. Então a igreja primitiva, ela tinha um prazer, uma dedicação de estar junto, como vocês têm aqui. Eles adoravam juntos no templo e nas casas. No verso 46 fala assim: adoravam juntos no templo diariamente. Eu sei que todo dia, para a nossa realidade cultural, é complicado. Mas eu não quero que vocês sigam a risca, mas que vocês entendam a essência. A essência de você ver a importância de estar junto com o seu irmão. A igreja, primitiva, ela praticava essa adoração comunitária, seja no templo, seja na casa. Essa igreja de Atos, ela priorizava a adoração. Que nós possamos estar entendendo, que o Espírito Santo possa estar mostrando como é importante estarmos juntos. Eu vou falar que não é fácil. Não sei se vocês já ouviram uma historinha de uma família de porco-espinho no inverno. A igreja é quase isso, para não dizer que é isso. Imagina que todos nós somos um bando de porco-espinho. A gente está cheio de espinho. Mas se eu colocar o ar-condicionado a menos 30, qual que é a forma desse grupo de porco-espinhos sobreviver no inverno? Eles se aglomeram para um passar o calor para o outro. Só que enquanto eles fazem isso, o que o espinho faz? Começa a cutucar e a furar o outro. Mas a sobrevivência é mais importante do que a dor. A união naquele momento é mais importante do que um espinho furando você. Porque aquele momento de comunhão, eu vou falar, é o que vai fazer sobreviver cada um deles. Irmãos, a gente está cheio de espinho. A gente é um monte de porquinho espinho. Mas nós precisamos entender que para sobreviver como igreja precisamos estar juntinhos, um aquecendo o outro. Comunhão. Um quarto ponto. A igreja primitiva, ela prioriza a missão. Os primeiros cristãos também priorizavam a evangelização. No verso 47, ele fala assim: sempre louvando a Deus, desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eles não se trancavam dentro da igreja. Quando você fala assim, simpatia de todo o povo, significa
que o povo estava olhando, significa que eles estavam testemunhando, significa que eles estavam trazendo o evangelho, significa que eles estavam caminhando em missão. E essa frase que fala desfrutando a simpatia de todo o povo, me pegou muito. Porque eu comecei a pensar, hoje nós, evangélicos, será que nós temos a simpatia de todo o povo? Como o mundo vê cada um de nós? Muito provavelmente, eles conhecem as manchetes, eles conhecem as notícias de corrupção, de roubo, de pedofilia. Só notícias ruins. Mas como nós temos mostrado essa luz de Cristo para o povo, para que eles tenham simpatia, para que, através do nosso testemunho, eles conheçam a palavra de Deus e conheçam o nosso Senhor Salvador. Essa igreja, ela tinha essa essência de missão, de testemunho. Eu fiz um comparativo muito interessante, que eu vou fazer uma pergunta, na verdade, nesse comparativo, né? Quais são as atividades essenciais que existiam naquela igreja primitiva? E quais as atividades regulares que existem nas igrejas atuais? Como nós vemos na passagem, a igreja primitiva, ela tinha como essência discipulado, comunhão, adoração e missão. E a igreja do século 21, ela tem para ela achar que é uma igreja, ela tem celebração, muitas reuniões, ensino, muitos ministérios. Ela precisa de louvorzão, de festa, de evento, de acampamento, de congresso, de retiro, de ensaio, de grupo pequeno ou célula, de discipulado, de projeto social e de esporte. O padrão das nossas igrejas são igrejas ocupadas, cheias de atividades boas, importantes, mas o que nós temos que refletir é se essa essência da igreja primitiva está nos conduzindo a tudo isso. Ou será que a gente está se perdendo em tantas coisas para fazer a igreja funcionar e acabamos deixando a essência de lado? Hoje, em várias igrejas nós vemos os pastores trabalhando intensamente para cuidar de assunto administrativo, financeiro, supervisionar comissão, supervisionar construção, planejar agenda, planejar atividade. E o pastor que tem aquele chamado de cuidar de ovelha, ele começa a ficar sobrecarregado e cansado. Ele começa a gastar tempo e energia para manter essa igreja como instituição funcionando. E deixa de ser pastor na mais pura essência. Por isso que eu falo, ministérios são importantes. Porque nós, que participamos desses grupos e ministérios, nós damos um suporte para os pastores. Pelo menos na igreja do Bosque.
ela é muito abençoada. Ela tem muita gente para servir. Ela tem muita gente disposta a servir na secretaria, na tesouraria, em outros ministérios. Mas tem igreja que tem um pastor que faz tudo isso. Ele vem, prega, depois sai da pregação, já tem que fazer a conta das ofertas, cuidar do banco, cuidar da tesouraria. Depois ele já começa a semana pensando no calendário, às vezes pensando no louvor, porque ele também tem que ministrar louvor antes de pregar. Aí queima uma lâmpada, o pastor que tem que ir lá trocar. O carro quebra, o pastor que tem que levar para consertar. Aí um irmão liga: pastor, preciso falar com você. Ele vai falar: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas nós que servimos essa igreja, principalmente a igreja do Bosque, nós temos que entender que é muito importante tudo isso que nós fazemos. A forma como nós servimos, ministérios, os departamentos. Mas a essência não pode se perder. E a pergunta que eu faço é assim: quem deseja uma igreja como a de Atos? Uma igreja que prioriza discipulado, comunhão, adoração, missão. Então essa igreja nascente, ela sim serve como um modelo. Mas não adianta a gente pegar o que está naquela passagem, achar que é um modelo ideal para nós hoje, copiar e colar. Não adianta você fazer Ctrl+C, Ctrl+V e trazer aqui nessa igreja. Não adianta você ler o livro Igreja Simples e trazer para a Igreja do Bosque, porque isso é um método. Não adianta pegar tudo aquilo que acontecia em Atos e trazer literalmente para os dias de hoje. Nós temos que entender a essência da palavra de Deus. E vocês sabem por que não funciona? Porque nós estamos em outro tempo, outra realidade, outro contexto, outra época. Mas eu não acredito que seja só por causa disso. Porque o que nós vimos em Atos 42, algo aconteceu antes. Então, o Atos não é é o resultado. Resultado do quê? O que aconteceu antes de Atos? Os discípulos caminhando 3 anos com Jesus. Os discípulos sendo discipulados por eles. Atos é o resultado. Mas a gente tem que ver o caminho que foi feito para chegar nesse resultado. Então, em última instância, você não tem que ir para Atos, você tem que ir para Cristo. Não é um modelo ou um método. Somente em Jesus teremos essas respostas. Somente na palavra de Deus, somente nas Escrituras, somente tendo um relacionamento íntimo com Deus. Porque aí o Espírito Santo vai falar para você: lembre das prioridades. Lembre do Evangelho. Então, aquilo que aconteceu naquela igreja é só o Espírito Santo de Deus que produz. Hoje nós cantamos pedindo a presença do Espírito Santo. Que realmente esse Espírito que vive dentro de nós, que é o mesmo Espírito que estava dentro daquela igreja que estava nascendo, possa trazer essa consciência para cada um de nós. Vamos buscar mais essa essência que está em Cristo.
Ser uma igreja simples é ter esse mesmo espírito nos corações. E naturalmente nós seremos conduzidos a fazer as coisas de uma forma mais simples, como aqueles irmãos em Atos faziam. Nós queremos ser uma igreja simples. Nós queremos que todos esses eventos, todos esses departamentos, todas essas comissões, todos esses ministérios caminhem de uma forma simples. Então vamos buscar na palavra de Deus essa essência. Vamos entender que é só o Espírito Santo que vai trazer essa consciência dessa simplicidade de Cristo em nossas vidas. Amém? Eu gostaria de finalizar aqui. Queria chamar a Érica para tocar, por favor. Esse ano a Holiness do Brasil completa 100 anos. Mas ano que vem a Holiness do Bosque completa 100 anos. Nós somos a igreja mais velha da denominação. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu comecei a escrever algumas coisas. E de como eu gostaria de ver essa nossa igreja ano que vem, no centenário. Então eu fiz uma cartinha. E a cartinha fala: a igreja para o centenário do Bosque. Eu vou ler aqui para vocês. A igreja que eu quero para o centenário, não importa que ela seja grande ou pequena, ela tem que ser simples. Simples não é boba. Simples é ser objetiva, clara e eficaz naquilo que o dono da igreja ordenou: ir e fazer discípulos. A igreja que eu quero para o centenário tem gente no sentido mais nobre, gente que ama uns aos outros com amor mais simples e puro, como o de Cristo. A igreja que eu quero para o centenário é uma igreja onde as pessoas abrem mão do seu tempo, do seu conforto, para auxiliar um irmão em necessidade. A igreja que eu quero para o centenário tem gente que cuida das minhas filhas adolescentes. Uma já não é mais adolescente. Cuida dos seus filhos pequenos, dos bebês, cuida dos seus netos, dos jovens, dos solteiros, dos casais, dos idosos, das viúvas e do órfão. Uma igreja de gente comprometida com a palavra de Deus. Igreja de gente complicada, muito complicada, a começar por mim, mas sabe que é complicada e procura morrer todos os dias. Igreja de gente que canta a música do Asaf, Alto Preço, e se compromete com o que canta. Vocês conhecem a música? Eu sei. Eu sei que foi pago um alto preço. Para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, pensava em ti, pensava em nós. E na força do Espírito Santo nós proclamamos que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Igreja que canta a música e se compromete com o que canta. Igreja que ama mais as pessoas que os processos e as regras. A nossa igreja tem muito processo, tem muita regra, mas ame mais as pessoas.
igreja de gente que odeia amar o pecado. É uma igreja cheia de pecadores. Mas nós temos que odiar amar esse pecado e lutar contra ele todos os dias. É uma igreja que ora uns pelos outros, mas que coloca o pedido do outro na frente do seu. Uma igreja de gente exortável. É aquela pessoa que aceita ser corrigida. A igreja que eu quero para o centenário, ela tem muitos sobrenomes, como nós aqui, mas só um pai por adoção. A igreja que eu quero para o centenário é uma igreja que honra os seus pastores, mas também os seus pastores não querem ser honrados. A igreja que eu quero para o centenário não tem paredes. É uma igreja que está em missão do lado de fora do portão. A igreja que eu quero para o centenário, ela é simplesmente cristocêntrica, discipuladora e missional. A igreja que eu quero para o centenário, ela não existe. Ela precisa ser construída por nós, que estamos no seu ano 99 da igreja, pela ação do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Qual igreja você quer para o centenário? Uma igreja simples, que busca na palavra de Deus a essência dessa simplicidade. Qual igreja você quer para o centenário e para os próximos anos? O quanto nós deixamos a igreja de Cristo complexa. O quanto nós nos distanciamos da simplicidade do Evangelho. Igreja simples não é fácil. Mas ela só será possível se o Espírito Santo realmente habitar dentro de nós. Vamos orar. Senhor, a começar em mim, ó Pai, que nós possamos estar buscando mais de Ti, Senhor, mais da Tua palavra, mais da Sua essência. Senhor, vamos deixar a religião de lado. E vamos buscar mais o Evangelho, a Tua palavra, a Tua missão. Senhor, essa Sua igreja, que vai completar 100 anos, ela precisa de Ti, Senhor. Ela precisa do Teu Espírito Santo. Para que ela não desvie do caminho, não desvie da missão, não desvie do ID, Senhor. Traz em nosso coração esse entendimento, ó Pai. Que possamos estar buscando ser uma igreja realmente discipuladora, mas que tenha comunhão, que tenha oração, que tenha adoração, que tenha amor ao próximo, e que tenha essa missão de levar o Evangelho para aquele seu amigo que trabalha junto com você, para aquela pessoa que estuda com você, para o seu familiar. Ó Espírito Santo de Deus, me ensina a ser simples, como Cristo era simples. Obrigado, Pai. Obrigado porque
A tua palavra, ela é viva. A tua palavra, ela nos ensina. A tua palavra, ela nos exorta, nos corrige. Obrigado, Senhor. E perdão. Perdão porque nós somos complexos demais. E queremos que a tua simplicidade, a simplicidade do teu evangelho, reine em nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.